Hare Krishna, então, o Arte do Sadhana, livro de Onshun Pásala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que jai. Bom, está no capítulo 8 aí, os deveres do discípulo iniciado. Todo aquele que tomou refúgio e iniciação em um Vaishnava genuíno, automaticamente ganha o direito de servir a forma da deidade do Senhor. Certamente, as escrituras Pancharatra, Agamas, expressam que não fazê-lo se ocorre em falta. Bom, se uma pessoa tem sido iniciada e não adora regularmente a deidade de seu mantra, logo essa deidade se encarregará que todos os seus projetos fracassem. Bom, cabe recordar, entretanto, que sem a devida conduta, o sadachara, ninguém pode se ocupar na adoração da deidade. Sendo assim, o comportamento moral adequado para um Vaishnava é absolutamente necessário para o avanço espiritual pessoal. No Vishnu Purana, encontramos a definição de sadachara. Sadhu é aquele que não possui faltas. A palavra sat se refere ao sadhu. A conduta dos sadhus sendo assim chamado sadachara. No Bhavishtotara Bhavishtotara Purana, né? Isso, Bhavishtotara Purana se diz. O Dharma, a religião, se baseia na conduta. As pessoas santas reconhecem a si mesmo. Você reconhece as pessoas santas pela sua conduta. Tal sentido das atividades dos santos se denomina sadachara. Ó rei, o dever e a nobreza se originam no comportamento. Aquele que não mantém normas de conduta não é nem nobre nem correto. Bom, Sadachara compreende todos os aspectos do comportamento de um devoto iniciado, desde as questões amplas dos princípios regulativos até a rotina diária pessoal, desde levantar-se no período do Brahma Muhurta até ir descansar à noite. Também inclui vários deveres regulares relativos a dias específicos, como, por exemplo, Ekadashi, dias festivos. Todas essas coisas são descritas nos livros, né, das leis religiosas, como o Hari Bhakti Vilasa. O Hari Bhakti Vilasa, entretanto, nos dá muitas mais regulações. O Hari Bhakti Vilasa ele nos dá muito mais regulações que a gente pode acatar, né? O discípulo, sendo assim, o discípulo ele deve buscar a instrução específica do mestre espiritual com relação a que deve fazer exatamente ou não fazer. A essência é recordar sempre o mestre espiritual, os Vaishnavas e o Senhor Supremo, e a essência de todas as proibições é nunca esquecê-los. Qualquer mandamentos e proibições que se dão nas escrituras são meramente variações sobre esse tema, né? Instruções do mestre espiritual, né? Ao estudante que prepara sua iniciação. O segundo capítulo do Hari Bhakti Vilasa discute o processo da iniciação. Ao ser iniciado, o discípulo deve cantar de imediato o mantra 108 vezes, né? Deve cantar o mantra compreendendo que não há diferença entre o mestre espiritual, entre o mestre espiritual, o mantra dado pelo guru e a deidade desse mantra. Depois de fazer isso, o discípulo deve aprender do mestre espiritual as diversas atividades afins do conhecimento desse mantra, como ser os dhyanas, né, nyasas e demais aspectos do ritual devocional. Os deveres gerais do discípulo iniciado se denominam samaya no sânscrito ou acordo.
no Hari Bhakti Vilas brinda as listas de samayas. A primeira, que contém as regras, né? Contém 12 regras, provém da literatura Pancharatra. A segunda contém 104 prescrições e proibições do Vishnu Jamala. Aqui comentaremos alguns pontos de serviço devocional, os restantes têm sido explicados com maior detalhe em outra parte desse livro, né? Uma lista do Narada Pancharatra começa a seguinte instrução: o Guru informa o discípulo que não deve ensinar a ninguém o mantra publicamente, né? Nem revelar esse mantra em uma reunião pública. Sempre se deve guardar o mantra e as escrituras que contêm o material confidencial, ou seja, o Srimad Bhagavata, e os detalhes sobre a puja secreta, protegendo-nos como se fosse seu próprio corpo. Um verso do Hari Bhakti Vilas, né? Em outra seção do Hari Bhakti Vilas se cita o verso de um Tantra, Sammohana Tantra, que também se refere que se deve conservar o segredo do Ishtadevata pessoal, o Guru e o mantra. Também se refere que deve ter escondido, né, a Japamala. Por isso que os Gaudiyas Vaishnavas sempre guardam as suas contas, né, de japa em uma bolsa de tela, ocultando-as da vista das pessoas. Entretanto, certas pessoas interpretam incorretamente as palavras Swa Mantro no Padeshatavayaha como significado de que o Guru não deve iniciar nenhum discípulo no mesmo mantra que recebeu do seu Guru, né? Bom, então de regresso aos Samayas, né? Instruções do Narada Pancharatra. Vamos lá. O discípulo deve consagrar-se a todos os Vaishnavas, porém, em particular, aos Acharyas, deve realizar a puja de acordo com sua capacidade, protegê-los no caso de encontrar-se alguma vez em perigo. Em outras palavras, o discípulo deve fazer todos os esforços por servir os Vaishnavas, empregando energia vital, inteligência e palavras. Ao levar as flores ao levar as flores e demais materiais de descartar no templo, o discípulo deve colocá-las sobre a cabeça, deve ser disposta na água corrente, não permitir o discípulo não permitir que nunca toque do solo, né? Se deve sempre ser cuidadoso, não evidenciar nenhuma falta de respeito dessas coisas, pois têm sido santificadas pelo uso do templo e se consideram prachada. Bom, o discípulo deve considerar a sua deidade adorar Vishnu como estando presente no sol, na lua, na vaca, na árvore Ashvata, no fogo, assim como dentro do corpo do Guru e dos Brahmanas. O discípulo nunca deve permanecer em um local onde sabe que seu mestre espiritual tem sido blasfemado. Ele deve fixar imediatamente sua mente no Senhor Supremo e retirar-se dali. É muito perigoso escutar a crítica ao próprio Guru. A Escritura diz: ó Narada, nunca escutes alguém que tem blasfemado o mestre espiritual, o Senhor Supremo, as Escrituras. Nunca vivas na mesma casa que essa pessoa, nem converse com ela. O discípulo deve recordar seu Ishta Mantra, especialmente ao caminhar, quando está por sair da viagem, dar caridade de manhã, toda vez que se encontra fora de casa. Se o discípulo tem uma visão divina maravilhosa, seja em sonhos ou estado de vigília, não deve revelá-la a ninguém mais que o Guru. Em outro texto, Pancharatra se refere que o discípulo não deve comer peixe nem carne, nem deve comer num prato feito de metal no metal de campa, né? Ou campainha, não dá para entender muito bem o que é isso. Parece que esse material que faz o sino, né? Não sei. E folhas de árvore sagrada da figueira, né? Não se deve cuspir ou suar nariz na sala do templo, não se deve entrar no santuário, né, interno das deidades usando nenhuma classe de calçado. No mesmo texto refere: o discípulo não deve comer nem Ekadashi, não importa se é da fase da lua crescente ou da minguante, deve celebrar uma puja especial na Ekadashi, passar a noite em vigília. Isso declara no Hari Bhakti Vilas. Nesse verso, a palavra Visheshat
se explicou no comentário de Sanatana como segue, né? Vai falar: o verso em cada se deve guardar a vigília, de modo que não se faz em outras noites, a vez que se mantém vigília, se deve realizar uma adoração especial à deidade. Existem certamente os mandatos para a vigília a respeito de cada um dos 3 períodos noturnos, né, para raras. Se deve ocupar em atividades de adoração especiais como ser a puja, as oferendas de alimento, o arte, né, ler em voz alta as escrituras, cantar os santos nomes, demais hinos em congregação. Em outro Pancharatra Gama, chamado Vishnu Jamala, se explica que, inclusive, antes de receber o mantra do Guru, o discípulo deve concordar em seguir as 104 regras. Se declara que o mestre espiritual deve examinar atentamente o discípulo em perspectiva por 1 ano, no mínimo, e explicar estas 104 regras e regulações. Destas existem 52 mandatos que são o seguinte, né? Bom, levantar-se no Brahma Muhurta, despertar a deidade de Mahavishnu, realizar a cerimônia de luz do Mangalarti, a deidade com instrumentos musicais, se banhar de manhã de acordo com as normas, colocar se deve colocar um par de trajes puros e novos, a saber, um traje superior e inferior. Poderia se perguntar de que forma quem se ocupa diariamente na adoração da deidade pode procurar roupas novas a cada dia, né? Talvez algumas pessoas ricas possam fazê-lo, porém isso não é possível para todos. Assim sendo, se deve entender que este mandato se compreende significando que as roupas pessoais devem ser lavadas todos os dias na água pura. Adorar a deidade pessoal, o Sanat Goswami diz que isso significa oferecer água enquanto a pessoa se está banhando, que não se refere à adoração da deidade no templo que se ordena separadamente. Bom, fazer marcas de tilaka entre as sobrancelhas com Gopichandra ou alguma outra argila de terra pura, como do Radhakunda ou da base da planta de Tulasi. Usar Gopichandra para decorar diariamente o corpo com as 5 árvores do Senhor Vishnu, a saber, o búzio, o disco, a massa, a espada, o arco. Bom, este costume não é seguido pelos Gaudiyas Vaishnavas, que simplesmente marcam 12 partes do corpo com a tilaka. Tomar charanamrita da água que lavou a deidade, usar colares feitos de tulasi e metais preciosos ou joias. Os Gaudiyas Vaishnavas simplesmente usam algumas voltas de contas de tulasi ao redor do pescoço. Remover as flores e remanentes da deidade vistos no seu altar, espalhar, polvilhar, né, madeira de sândalo usada pela deidade sobre o corpo como prachada, adorar nossa deidade pessoal, Shilagram Shila ou imagem, comer os ramanes de tulasi do Senhor Vishnu colocados na cabeça com adorno, recolher folhas de tulasi de acordo com as normas, realizar a meditação Pancharatriki no mantra 3 vezes ao dia de acordo com as regulações, pois prender a sika começando com a adoração e execução do sandhya. Fazer oferendas pessoais, tarpana, aos antepassados com o charanamrita do Senhor Vishnu, servir a deidade se tem talento, né, de modo que assim, como se fosse um rei, né? A gente tem que servir a deidade como se fosse um rei. Isso que ele fala. Meu rei. Realizar os ritos regulares, Nitya Kriya, e ocasionais, Naimittika Kriya, somente quando não vão contra os princípios da devoção a Vishnu. Nitya Kriya são ritos como se banhar e cantar os mantras pessoais, etc., enquanto que o Naimittika Kriya são ritos de passagem, assim, como acontece de vez em quando, ou seja, fazer oferenda aos ancestrais, Shraddha, Tarpana, etc.,
Realizar o Buddha Shuddhi, que é a autopurificação antes do Sandhya, e o Puja aos Nyasas. Puja e os Nyasas, perdão. Oferecer frutas estação e flores ao Senhor. Já Hare Krishna, então, Siddhanta. Ficou. Ou o Guru desce da posição Uttama-Adhikari para Madhyama-Adhikari, ou ele sobe da posição Kanishta-Adhikari para Madhyama-Adhikari. Se queremos nos tornar devotos de Krishna, temos que manter uma boa companhia, ter muita fé. Este é o processo, é simples, mas você tem que ter sinceridade. Então podemos pensar que a associação com o sadhu é algo tão pequeno, tão minúsculo como um átomo. Pouco tempo pode não ser uma coisa tão profunda. Pouco tempo pode não ser uma coisa tão profunda, mas isso tem um poder incrível, transformar a nossa vida. Sessa Maharaj se aproximou de Satpurari Maharaj e falou: você tem que entender que o Bhakti é associação com os devotos. Fé é uma coisa muito difícil de conseguir, muito fácil de destruir. Quando os europeus perguntaram para Gandhi se ele pensava a respeito da civilização ocidental, ele disse: eu penso que é uma boa ideia. A fé é algo muito melindroso. Por exemplo, nós temos fé em Swami Maharaj Prabhupada e pensamos só Prabhupada, e não temos fé em outros irmãos espirituais de Swami Maharaj Prabhupada, ou não temos fé no próprio Guru Varga, ou não temos fé inclusive no Siksha Guru, ou no Siksha Guru de Swami Maharaj Prabhupada, que é Siddhasara Maharaj. Então isso é algo muito perigoso. O processo para se tornar Madhyama-Adhikari é lento, é como, por exemplo, forjar o ferro. Você coloca o ferro, você coloca no fogo, deixa bastante no fogo, tempera, tira um pouco, coloca de novo, até que ele vai endurecendo e ficando forte. O processo com o canista é o mesmo, você tem que ir tentando uma e outra vez, se esforçando, aprendendo as escrituras, praticando, não desistindo. Então ele poderá alcançar o estágio de Madhyama-Adhikari através de Nishta, Rucha, Shakti, etc., e poder ajudar as pessoas de maneira bem apropriada. Siddhasara Maharaj diz que em Vrindavan no coração tem uma posição primária. Então Srimati Radharani é Mahabhava, o significado de Bhava é o coração. O significado de Bhava é o coração. Todos nós adquirimos certas atitudes enganosas como consequência de nos identificarmos com o complexo mente e corpo. Então a identificação naturalmente coloca a preservação do corpo de tais paradigmas mentais em primeiro lugar, e assim egocentrismo surge inevitavelmente. A palavra amor, na verdade, é empregada como uma porta de entrada para a satisfação de nossos desejos egoístas. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta declarou guerra totalitária contra a Maya, inclusive contra todos os outros conceitos de religião. Podemos pegar o exemplo de Swami Maharaj Prabhupada, que era um Uttama-Adhikari, estava atuando como um Madhyama-Adhikari e muitas vezes ele falava alguma coisa de algum devoto e os seus discípulos não entendiam por que falava isso. Eles pensavam: a gente sabe mais que Prabhupada, porque ele não sabe tanto sobre esse discípulo. Mas na realidade o Bhakti é isso. O Bhakti é você realmente não entender muito as coisas também. O contrário da ira, que é comparável ao fogo ardente, a inveja queima o invejoso com as brasas lentas, e o seu dano pode ser profundamente prejudicial se não for devidamente examinado. As gopis são glorificadas e queridas por Krishna porque estão livres até mesmo dos mais sutis traços de inveja, regozijando-se em agradar a Krishna e não tendo inveja de outras gopis que estão mais próximas dele. O Bhakti requer a dissociação de todos os padrões de pensamento, comportamentos egoístas. Grandeza significa sentir-se feliz com a grandeza dos outros. Ser guru é uma tarefa difícil, não é um canteiro de flores, não é uma cama de flores. Conceder diksha a alguém significa criar um problema para o guru. Mudar hábitos alimentares ou sexuais será de pouco efeito no processo espiritual se a organização interna, os sanskaras, não for desafiada e reformada. Por isso, Srimad Bhagavatam começa mudando o coração, que é a verdadeira revolução, e não com recomendação
recomendação de hábitos alimentares ou sexuais, uma vez que esses são resultados secundários naturais de um coração modificado. Se livrar do orgulho é uma tarefa muito difícil, exigente, dolorosa, comparável a uma cirurgia interna na sem anestesia. Prema é fundado no alicerce da compaixão, que está em contraste direto com a inveja. A compaixão encontra abrigo apenas em um coração suave, uma qualidade do feminino. Gadadhra é considerado como um dos heróis do Gaura Lila. Claro, o Gaura Lila tem muitos heróis. Podemos ver que a Adwaita Acharya convida Mahaprabhu e através dele nós podemos adorar Radha e Krishna, porque foi ele que convidou Mahaprabhu, o qual estabeleceu a adoração de Radha e Krishna. Segundo Vilas, texto 7, se o mestre espiritual dá iniciação a um candidato desqualificado por afeição, por cobiça, ele e o discípulo se tornam alvo de maldições semideuses, assim como a deidade predominante do mantra que ele canta. Bom, o verso 1, Krishna Prite Bhagatyaga, verso 8, Namachintamani Krishnas, 38, Akama Sarva Kamova. O verso estudado é Brahma Bhuyaya, elevado à plataforma de Brahman, Kalpate, se torna filosofando no fim de semana. Nunca tantas pessoas em tantos veículos trafegam em tantas vias e tantas direções com tanta velocidade, indo a tantos lugares para voltar logo tão cansados e arrependidos. E o glossário Mantra Mai Upashana, meditação em uma imagem imóvel no lila.